Fala pessoal, tudo certo? Rafael Meneghelli aqui. Esse vídeo é como complemento de um podcast sobre a NR5, o novo texto da NR5 que eu postei essa semana aqui no canal. Então, se você quer aprender de uma vez por todas como se faz o dimensionamento de uma CIPA segundo o novo texto da NR5, segue esse vídeo aí até o final e você vai ver que é muito simples e muito fácil, beleza? Bom, pessoal, então, como a gente já sabe, algumas NRs tiveram atualizações, né? Dentre elas também a NR5, que fala sobre CIPA, né? E eu vou mostrar para vocês aqui como é muito simples você dimensionar uma CIPA, ou seja, você saber quantos membros, né, precisa ter numa CIPA de qualquer empresa, né? A gente vai se utilizar de um CNPJ do mesmo exemplo, do mesmo modelo que eu passei no vídeo anterior para vocês, no podcast anterior também. Então, se você não assistiu ainda o vídeo sobre como dimensionar um SESMIT, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo embaixo, vai lá e assiste, que a maneira de você descobrir o grau de risco de uma empresa é a mesma, tanto para a NR4, para dimensionamento do SESMIT, quanto para essa daqui sobre CIPA, tá? Então, vamos para a tela aqui e vocês já vão entender como a coisa é muito simples. São poucos passos aí para a gente seguir. Vamos começar do primeiro aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer antes de saber o tamanho que vai ser a nossa CIPA no cartão do CNPJ da empresa, a empresa que você estiver trabalhando, ou a empresa que te contratar para dimensionar a CIPA, dimensionar e treinar a CIPA, a gente precisa obter duas informações. A primeira é o tipo e a segunda é o KNAI. Falando do tipo, o tipo explica qual setor econômico que essa empresa é enquadrada, né? Lembrando que quando se trata de uma empresa MEI, né, ela vai estar dispensada de compor a CIPA, tá? Tem alguns itens aí, algumas indicações, mas a gente vai ver mais à frente nos próximos vídeos, tá? Mas de uma maneira geral é isso mesmo que a gente precisa saber agora nesse momento. E com relação ao KNAI, né? O KNAI significa a Classificação Nacional da Atividade Econômica e é sim com esse número do KNAI que você vai iniciar o dimensionamento, né? Consultando a NR4 do SESMIT, tá? E obtendo o grau de risco dessa empresa. Lá no outro vídeo também eu coloquei esse site aqui da Receita Federal, né? Para você consultar o CNPJ, você cai nessa tela aqui, inclusive esse site também está na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Então você digita o CNPJ da empresa aqui, né? Clica aqui não sou humano e clica nesse botãozinho consultar, tá? Eu não vou fazer agora porque tem dias que esse site aqui fica dando muito erro, então eu já abri direto, tá? Mas não tem problema algum, quando você digita o CNPJ aqui e clica em consultar, vai vir para essa tela aqui, tá? Que é o mesmo exemplo que a gente usou lá para o dimensionamento do SESMIT, tá? Então o que você vai precisar? Ó? Tá aqui, ó, código de inscrição da atividade econômica principal, tá? Você vai se utilizar desse primeiro número aqui, que nesse caso é 1921700, esse é o KNAI que a gente precisa, e a descrição da atividade, fabricação de produtos do refino do petróleo, beleza? Então vamos voltar lá na nossa tela e vamos continuar adiante aqui, você já vai entender como que isso tudo funciona. Como dica, quando o estabelecimento, então, segundo o item 5.4.13 da nova NR5, ele nos diz que quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1 e não for atendido por SESMIT, a empresa nomeará um designado que cumprirá com as atribuições da CIPA. Quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, mas possuir o SESMIT, é esse o próprio SESMIT a quem será atribuída as obrigações da CIPA, tá, pessoal? Então é bom fazer uma breve leitura lá na nova NR5 também para entender esses pormenores aí, beleza?
Vamos adiante aqui. Então vamos para o passo 2. Consultar o grau de risco da empresa na NR4 lá do SESMIT, tá? Então veja, a gente precisa trabalhar com a NR5 para dimensionar a CIPA, porém a gente também vai se utilizar da tabela, do quadro da NR4, tá? E como exemplo, né? Com o KNAI obtido no cartão do CNPJ, né? Quando você entra na empresa, é muito fácil de conseguir esse CNPJ da empresa, tá? Tendo o CNPJ da empresa, consulta-se o quadro 1 lá da NR4 do SESMIT para ver qual é o grau de risco, tá? Na NR4, então a gente está se utilizando desse CNPJ aqui, que é o mesmo, né? Que a gente se utilizou, de refino de petróleo, enfim, só para a gente entender como é que acontece, tá? E quando eu fiz a consulta desse CNPJ, apareceu lá no cartão, né, deles a atividade principal, que é a fabricação de produtos do refino do petróleo, tá? Aí o que acontece? Você vem nesse link aqui, que também tá aí na descrição do vídeo embaixo, tá? E você vai parar aqui, ó. Você vai parar dentro da NR4, tá, pessoal? A nova NR4, certo? Então o que acontece? Você vai descer aqui e vai chegar no quadro. Onde é que tá aqui? Vamos descer mais um pouquinho. Ó, vai chegar aqui no quadro 1 da NR4, tá? Aqui você vai descobrir através do KNAI, que você já tirou lá da empresa, né? Você pegou o CNPJ, aí retirou o KNAI, e através do KNAI aqui você vai conseguir o grau de risco dessa empresa. Para facilitar, para procurar, Ctrl F, abre aquele quadrinho ali em cima, a gente pode colocar, como a gente já sabe que é refino de petróleo, vamos colocar aqui ou o KNAI ou o próprio refino do petróleo, tá, pessoal? Ó, então, vamos ver aqui um pouquinho mais para baixo. Refino de petróleo, tá? Ó, tá aqui, ó. Fabricação de produtos do refino do petróleo, tá? Então, novamente, aqui a gente encontra o KNAI, né? O número do KNAI daquele CNPJ, tá? Aqui do lado esquerdo, e do lado direito a gente encontra aqui o grau de risco, tá? Ou seja, esse CNPJ que a gente está usando como modelo dessa empresa que faz refino de petróleo tem grau de risco 3, certo? Então, vamos voltar, a gente anota esses valores, anota aqui o KNAI, anota a denominação da empresa e anota o grau de risco. E agora a gente já tem todos os dados que a gente precisa aqui, tá? KNAI obtido então 19217 e o GR, né, o grau de risco 3, tá? Depois, o que vai acontecer? Agora a gente já tem praticamente o nosso resultado da nossa consulta daquela empresa, né? É necessário então saber o grau de risco da empresa, porque através dele saberemos o tamanho da nossa CIPA, né? Quantos membros, afinal de contas, a gente vai ter nessa CIPA, bem como a carga horária do seu treinamento da CIPA, ou seja, uma das outras alterações, uma das várias alterações que teve na NR5 é que o treinamento agora dos membros da CIPA está condicionado ao grau de risco da empresa, tá? E não mais 20 horas para todas as empresas como era antigamente, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que ficou essa tabelinha ali. Então, realmente, o grau de risco da empresa é um dado importante que a gente precisa. Então, no nosso exemplo, o KNAI então é o 19217, fabricação de produtos do refino do petróleo e o grau de risco 3, beleza? Então, a gente tendo esses dados agora, fica muito fácil de concluirmos aí a nossa CIPA, tá? Vamos por passo 3, tá? Então, após saber qual é o grau de risco da empresa, vamos precisar saber de quantos membros será composta a CIPA e podemos consultar agora sim, né, lá no quadro 1 da NR5, né, da própria NR da CIPA, certo? Então, o quadro de dimensionamento da CIPA
também está nesse link aqui que eu deixei também na descrição do vídeo ali embaixo. Você pode clicar e você vai parar direto aqui na NR5, certo? E aí, a única tabela que você vai se utilizar dessa NR5, o único quadro, né, que você vai se utilizar da NR5 é esse aqui, ó, quer ver? Ele já... Aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho para aparecer ele inteiro, né? Isso, agora aqui aparece, tá? Então, esse aqui é o quadro 1 do dimensionamento da CIPA. Vocês podem ver que do lado esquerdo ali, grau de risco. Antes ele era um pouco mais complexo, né? Tinha pela atividade, né? Tinha A, tinha B, C, D, cada letra dessa era a designação de um tipo de atividade da empresa. Agora ele ficou só com os graus de risco aí de 1 a 4, tá? E na parte de cima aqui, na horizontal em cima, o número de integrantes da CIPA, que é baseado em cima do número de empregados do estabelecimento. Então, da mesma forma que o SESMIT, aqui também, ó, de 0 a 19 empregados, de 20 a 29, de 30 a 50 e enfim, e vai até o final da tabela também sem problema nenhum. A única coisa que a gente vai fazer agora é cruzar, né, o grau de risco dessa empresa com a quantidade de empregados do estabelecimento e a gente já vai ter aí o dimensionamento da nossa CIPA, tá? Esse asterisco que aparece aqui no grau de risco está descrito aqui embaixo. Ó, o grau de risco, conforme estabelecido no quadro 1 da NR4, então ele te lança, né, lá para a NR4 para você pesquisar. A relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE, versão 2.0, com o correspondente grau de risco, GR, para fins de dimensionamento do SESMIT, tá? Beleza? Então vamos voltar lá para o nosso quadro. Agora, continuando aí o nosso exemplo, como que vai ficar aquela tabela ali? Bom, a gente conseguiu o CNPJ da empresa, através do CNPJ da empresa a gente consultou o número do CNAE dessa empresa, né? Com o número do CNAE a gente foi lá na NR4 e descobriu o grau de risco, tá? Vamos imaginar nesse nosso exemplo que essa nossa empresa tem 400 colaboradores, tá? Aí agora está muito simples. Eu sei que o grau de risco desse meu exemplo é 3, está aqui onde está esse círculo verde aqui. E a quantidade de funcionários, ó, 400. Então ele está nessa limitante aqui de 301 a 500, certo? Beleza? Então, da mesma forma também que lá na NR4 para o SESMIT, você só cruza as linhas, né, grau de risco e quantidade de funcionários, e aqui está a tua relação da tua CIPA, tá? Então, nesse caso aqui, grau de risco 3 e 400 colaboradores, a CIPA vai ter 5 efetivos e 4 suplentes, tá? É exatamente isso que é para ser feito, não tem absolutamente dificuldade alguma, né? Tá? Lembrando, né, claro, que a gente tem mais uma questão a ser considerada, né? Que a gente sabe que pela NR5 existe a metade dos trabalhadores que vão fazer parte da CIPA entram por votação e a outra metade entram por indicação da própria empresa, tá? Então, logo, essa empresa deverá ter 5 membros efetivos e 4 membros suplentes. Conforme a NR5, a CIPA deve ser composta pelo mesmo número de representantes para o empregador e para o empregado. Portanto, com a soma de efetivos e suplentes, que dá 9, né? Então são 5 efetivos e mais 4 suplentes, dá 9 membros da CIPA. A CIPA será composta por 18 membros. Por quê? Porque os outros 9, né? Os outros 5 efetivos e 4 suplentes serão indicados pela própria empresa, tá bom? Tranquilo? E lembrando também que o presidente da CIPA é indicado pela empresa, tá? E o vice-presidente da CIPA é indicado pelos membros da CIPA, tá bom? Então, você pode perceber que realmente é muito simples, tá? A última questão, então, só para a gente tratar, para ficar bem claro,
é a questão dos treinamentos. Lembra que lá no começo eu falei que o treinamento da CIPA agora ela está diretamente relacionada ao grau de risco da empresa? Pois então aqui lá no item 5.7.4 da nova NR5, ele fala sobre os treinamentos. O treinamento deve ter carga horária mínima de 8 horas para estabelecimento de grau de risco 1, 12 horas para estabelecimento de grau de risco 2, 16 horas para estabelecimento de grau de risco 3 e 20 horas daí, né? Daí fica como era antigamente, mas somente para as empresas com grau de risco 4, tá? E dentro desse treinamento, dessa carga horária aqui também, foi liberado que para grau de risco 1, por exemplo, você pode fazer o treinamento todo em EAD, né? Aí os outros graus ali, se você acompanhar lá na própria NR, você vai perceber que alguns precisam ter tantas horas EAD e tantas horas na prática, presencial, enfim, mas é muito simples de acompanhar isso daí, porém precisa atenção, tá, pessoal? Então, no mais, eu acredito que foi tirado todas as dúvidas aí com relação ao dimensionamento da CIPA, né? É muito simples, muito prático, muito rápido, tá? Já aproveita aí, se gostou, dá um joinha aí para contribuir com o canal do professor aí, se inscreve aí no canal também, compartilha, enfim, e semana que vem a gente vai ter mais vídeos aí, né? Toda semana a gente vai ter um assunto específico aí sobre segurança do trabalho. E você também que é estudante aí de técnico em segurança do trabalho e tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar a dúvida aqui embaixo aqui, que o professor vai ter o maior prazer de respondê-lo, tá? E também, caso vocês tenham alguma indicação de algum assunto que vocês queiram aprender, que eu possa contribuir também, bota numa dica aí embaixo aí que logo que possível eu gravo o vídeo e posto para vocês. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e espero ter ajudado todos vocês, tá bom? Valeu!